Chegou a hora de você aprender como operar no tempo gráfico semanal e no tempo gráfico diário no trade para ter renda recorrente. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arya, um criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje você vai aprender como operar os dois principais tipos de gráficos no mercado financeiro para você ter alta renda, inclusive em real, em dólar, e assim conquistar sua renda recorrente através do mercado financeiro com operações de curto prazo. Aqui no canal eu sempre ensino aqui a modalidade Swing Trade, que é uma das modalidades mais assertivas do mercado financeiro e é responsável por te dar liberdade geográfica, de rotina, inclusive a liberdade financeira, operando de forma muito mais simples e clara, como na modalidade Swing Trade, que é uma modalidade que eu opero e particularmente sou apaixonado por ela. E hoje você vai aprender como operar com esses dois tempos gráficos que são, acho que é o coração do trader. São dois tempos gráficos responsáveis por identificar, a tendência e outro os melhores pontos de entrada e saída de uma operação. O principal tempo gráfico no mercado financeiro é o gráfico semanal. O gráfico semanal é responsável por te dar grandes tendências, inclusive ganhar muito dinheiro com essa grande tendência. E no tempo gráfico diário você tem uma melhor entrada no trade, você consegue identificar exatamente o ponto em que você entra numa operação e o ponto que você sai dessa operação. No tempo gráfico semanal, que é responsável por te dar melhor tendência e mostrar para você a forma mais fácil de identificar a tendência, ele tem um fator psicológico muito importante para você na hora de operar, principalmente para aquelas pessoas que ficam nervosas na operação. Quando você coloca no tempo gráfico semanal, você vê uma forte tendência, você vê um padrão muito mais claro, você consegue identificar de forma muito mais fácil se o preço está subindo, se o preço está caindo. E com isso você fica menos ansioso, menos ansiosa na hora de operar, na hora de apertar o botão e na hora de operar, na hora de agendar quando comprar e quando vender. Aqui no Swing Trade você sempre deve agendar a sua operação, seja para compra e seja para venda, porque aí você conquista a sua liberdade de rotina. Quando você utiliza a boleta de compra, a boleta de venda da sua corretora, quando você utiliza o home broker dela para você agendar a operação, você está garantindo aí basicamente a sua liberdade de rotina enquanto opera no mercado financeiro. E quando você opera com tempo gráfico semanal, você conquista uma alta rentabilidade operando de forma muito mais assertiva. Isso porque quando os padrões no tempo gráfico semanal se formam, ele é um padrão muito mais assertivo. Como, por exemplo, um padrão tipo back, um padrão de reversão de tendência, ombro, cabeça, ombro, um pivô de baixa, que é uma reversão de tendência, um morro duplo no topo do preço do ativo, identificando aquela reversão. Quando forma padrões como esses, dita basicamente para você que a probabilidade de haver uma reversão de tendência ou uma continuação de tendência como um padrão de pullback, ele aumenta a sua probabilidade de acerto, aumenta a probabilidade de uma entrada mais eficaz na operação e aumenta também a probabilidade de atingir o seu alvo na operação. Quando utilizamos o tempo gráfico diário, vou mostrar aqui algumas comparações entre tempo gráfico semanal e tempo gráfico diário. Quando utilizamos o tempo gráfico diário, estamos mais preocupados ali no melhor momento para entrar na operação. Isso porque, quando utilizamos o tempo gráfico semanal, os stops geralmente podem ser stops mais caros. Porém, quando trazemos para o tempo gráfico diário, nós temos a melhor entrada num preço mais ajustado e também temos um stop mais curto no trade, ou seja, temos um risco menor com uma grande probabilidade de acerto operando uma forte tendência lá no gráfico semanal. Então, por isso é muito importante você utilizar o tempo gráfico semanal e o tempo gráfico diário. Mas como que é a leitura no tempo gráfico semanal e a leitura no tempo gráfico diário? Esse ativo aqui, que é a Prio 3, é uma ação na Bolsa Brasileira, PetroRio. Quando utilizamos o tempo gráfico semanal, vamos ver padrões esticados como esses aqui, vários candles semanais de forma consecutiva indo para uma tendência de alta, ou seja, se formando aqui várias barras verdes aqui, até uma ou duas barras vermelhas, porém majoritariamente barras verdes, mostrando uma força de tendência com pequenos recuos que é dentro desses candles aqui vermelhos. Porém, no geral, é uma forte tendência de alta. Então, aqui já está fácil identificar que o preço está subindo. Bom, se o preço está subindo, a premissa é que você vai operar comprado, você vai procurar o melhor momento para comprar esse ativo. Isso porque, se o preço está em forte tendência de alta, no trade, como operamos para rentabilizar no curto prazo, esperamos que atinja o nosso alvo de ganho também muito mais rápido. Então, quando está nessa forte tendência de alta, identificada através do tempo gráfico semanal, podemos presumir que o preço vai continuar a subir. O preço nada mais é que é uma informação no gráfico, a informação no mercado financeiro que o preço do ativo, a cotação daquele ativo vai continuar a subir, e com isso você pode fazer uma entrada para rentabilizar, para esperar uma grande valorização dentro de alguns dias e sair daquela operação. Isso daqui é no tempo gráfico semanal. Como que é uma leitura correta no tempo gráfico semanal?
Primeiro passo é identificar a tendência. Segundo passo é identificar uma breve retração. Há duas formas de identificar uma breve retração no tempo gráfico semanal. A primeira delas é quando dentro do gráfico semanal há uma forte tendência de alta, candles consecutivos, porém, dentro dessa forte tendência de alta, pode haver pequenas retrações escondidas no tempo gráfico semanal. Por exemplo, podemos ver aqui um candle vermelho. Isso quer dizer que depois de 2 semanas de alta, houve uma breve retração e logo depois uma impulsão. Esse ponto aqui também pode ser uma entrada no trade, no rompimento do tempo gráfico semanal. Então aqui já diz que houve um breve pullback, houve uma semana aqui em que houve uma forte tendência de queda, porém não foi o suficiente para reverter o preço. Lembra da forte tendência? A forte tendência se resume isso aqui, candles consecutivos de alta. Porém, dentro do candle vermelho, há um pullback, há exatamente esse movimento. Impulsão, retração e logo depois a impulsão. Olha que interessante, um pullback dentro do tempo gráfico semanal. É um pullback mais escondido, é uma forma de você identificar um movimento mais escondido no gráfico. Como, por exemplo, aqui em cima. Aqui houve um outro candle, um candle aqui que muitos comparam aí com candle de reversão, mas quando você opera somente na leitura do candle e não no conjunto do candle, a sua assertividade diminui, O candle mais assertivo no mercado financeiro não passa de 28% de assertividade. Quando você opera com uma estrutura, sua assertividade pode chegar a 90% a 95% dentro da operação de swing trade. Isso desde que você opere a favor da tendência. Quando encontramos um candle como esse daqui, não importa qual candle seja, qual nomenclatura que você quer dar para esse candle, o importante é que esse candle aqui, que é um candle vermelho, é um candle de queda dentro de um conjunto de candles para alta, ou seja, dentro de um padrão gráfico de tendências de alta. Está formando exatamente o mesmo padrão que aqui embaixo. Impulsão, retração, que é o pullback, é o que está formando nesse candle, e logo depois a impulsão novamente, ou seja, um padrão de pullback, um padrão de força no gráfico indicando ainda a forte tendência. E isso daqui também é operável, você pode fazer uma entrada aqui e vender um pouco mais acima. Aqui pode parecer uma operação curta, porém no tempo gráfico semanal, você pode sim ter uma boa rentabilidade dentro de um trade curto como esse aqui. Apenas uma semana de operação, ou menos do que isso, 4% de ganho num trade. Se você estiver operando no mercado alavancado, o ganho é muito mais do que isso, pode multiplicar por 10, 20, 30, 100% desse capital. Ou aqui embaixo que ocorreu, olha pegando aqui uma forte tendência. Isso daqui foi uma operação realizada, fizemos aqui na Sua Assinatura, fizemos aqui com os alunos da Swing Trade na prática, que são os meus alunos para fazer as operações, e eles têm acesso aqui para fazer essas operações no passo a passo. Olha que interessante, em apenas 3 semanas, operando no mercado alavancado ou não, você pode rentabilizar o seu capital aí até o próximo pullback, cerca de 15%, que foi o ganho dentro dessa operação. Então eu gosto de trazer essas operações realizadas porque são exemplos práticos de quando entrar ou sair de uma operação. E olha que interessante, eu mostrei aqui 2 pullbacks que podem ser escondidos, representados por apenas um candle. Agora existe também um pullback que é claro, quando o preço do ativo tem a forte impulsão, agora vamos enxergar como um todo. Tem uma forte impulsão, tem uma breve retração e logo depois uma impulsão novamente. Ele fez esse movimento de impulsão, retração e pode fazer agora um movimento de impulsão para cima novamente, fazendo esse movimento clássico, é um movimento de força no mercado. Quando apresenta esse movimento aqui mais claro, quer dizer que a tendência do preço, ou seja, a tendência a se romper, pode ser uma tendência muito mais forte, fazendo com que tenha uma grande impulsão. Isso daqui, quando for um padrão desse no tempo gráfico semanal, é muito mais forte, muito mais provável que continue a sua tendência no tempo gráfico diário. A maior assertividade está no maior tempo gráfico. Porém, não operamos, por exemplo, no tempo gráfico mensal, que teria uma alta taxa de assertividade, devido ao stop, que seria um stop muito caro, chegando stops aí de 40% de uma operação. Então não tem necessidade disso. Podemos operar um tempo gráfico semanal, que é o tempo gráfico mãe no trade, e dali vamos para o tempo gráfico diário, que operamos ali a melhor entrada e saída da operação. Então identificamos aqui 2 formas de tempo gráfico semanal para identificar pontos de entrada e saída da operação para ganhar aí uma forte tendência. Agora vamos para o tempo gráfico diário para identificar ali exatamente quando entrar e sair de uma operação. E para mudar o tempo gráfico é bem simples, você clica na mudança de tempo gráfico aqui em cima, seleciona o tempo gráfico que já estava semanal, clica no tempo gráfico diário e pronto. A informação já muda um pouco para você, mas calma, não se assuste. Quando você entra no gráfico e você se assusta e não sabe se está em tendência de alta ou não sabe se está em tendência de baixa, se está lateralizado, dica simples, dica importante. Tira o zoom da tela, afasta o gráfico.
você vai ver todos os padrões e conjuntos principais, né? Principalmente o tempo gráfico diário. E se você estiver operando com um tempo gráfico menor no swing trade, mais importante, tempo gráfico menor para operar no swing trade é tempo gráfico de 1 hora, menos que isso aí em intraday não vale a pena. Tempo gráfico aí que eu recomendo para quem está iniciando o mercado para identificar os padrões, tempo gráfico de 4 horas. Não para operar, mas sim para estudar, porque ali você vê muito mais padrões formados no gráfico e com isso você vai treinando ali o seu olho a identificar o padrão de pullback, por exemplo, forte tendência, breve tendência e tudo mais. Bom, aqui eu tirei o zoom no tempo gráfico diário para enxergar melhor a tendência do preço do ativo. Aqui está aquele padrão formado ali do pullback lá no tempo gráfico semanal, que era de forma muito mais clara, com poucos candles. Porém, quando partimos para o tempo gráfico diário, nós temos uma gama de informação. Temos uma informação muito maior e com muito mais detalhes. Nem sempre esses detalhes vão facilitar a sua leitura, mas quando você parte um tempo gráfico semanal para um tempo gráfico diário, você tinha uma leitura muito mais clara no tempo gráfico semanal, partiu para o tempo gráfico diário em que você tem mais detalhes, principalmente quando entrar e sair de uma operação. Por exemplo, no tempo gráfico diário, é importante também identificarmos aí as grandes impulsões ou a forte tendência. E o que caracteriza uma tendência? É basicamente um movimento de impulsão, retração e impulsão consecutivos, ou fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é leitura de price action pura. Uma outra forma de identificar também a tendência é você colocar algum indicador, como por exemplo, a média móvel de 21 períodos. Essa média móvel ou de 21, 20 períodos, ou qualquer outro que você queira usar a partir de 17 períodos, ele indica a tendência também de forma clara para você. Indicando a tendência de forma clara, como por exemplo, preço acima da média móvel de 20 períodos indica que o preço está em tendência de alta, e essa informação é extremamente valiosa, porque isso indica que a tendência pode continuar de forma muito mais forte, a impulsão também para uma tendência de alta também é muito mais forte. Quando temos uma média móvel, temos uma dupla confirmação na tendência. Com preço acima da média móvel, é uma confirmação que o preço vai continuar a tendência, a probabilidade é essa. E quando forma fundo mais alto que o fundo anterior no gráfico, é uma outra confirmação de que aquele ativo vai continuar para a sua tendência. Lógico que não trabalhamos no mercado financeiro com 100% de certeza, não trabalhamos com 100% de razão. Aqui você deixa sua humildade de lado. É o momento em que você aceita que o mercado é soberano e que você trabalha com a probabilidade. Se eu identifiquei que o preço está em tendência de alta, tenho essas duas confirmações e que a probabilidade é que ele continue essa tendência de alta, então eu preciso operar a favor da tendência, sabendo que as coisas podem mudar e de repente, e ele pode me dar algum prejuízo. Porém, no mercado financeiro, principalmente na modalidade swing trade, o prejuízo é limitado. Como que eu faço isso? Colocando stop na minha operação. E onde fica esse stop? No tempo gráfico diário, abaixo do fundo do pullback, né, no tempo gráfico diário, sendo que quando o preço continua para sua tendência de alta, ele continua subindo, você puxa o seu stop para cima. Quando você puxa o stop para cima, você tira o risco daquela operação e transforma o que poderia talvez ser uma eventual perda no trade, uma perda limitada, limitadíssima na verdade, você está colocando um stop gain, em que esse stop fica acima do seu ponto de entrada, eliminou totalmente o risco daquela operação de ter algum eventual prejuízo por mudança no mercado, e com isso você consegue ter ganho financeiro, deixa o trade rolar sem medo até o seu alvo, ou se você quiser deixar ir rolando e colocando agora o seu stop gain, não mais o stop loss para cima a cada movimentação no gráfico, no tempo gráfico diário, você consegue também ter um alto lucro na sua operação. Isso no mercado de ações aqui no Brasil, mercado americano, criptomoedas, mercado de forex, não importa. Análise técnica, por mais que tenha peculiaridades ou formas de leituras em determinados mercados, como por exemplo, no mercado americano, para operar ações americanas, e outra coisa, operações americanas é bem fácil. Abre o aplicativo, escolha uma corretora aí que você queira operar no mercado americano e já começa a analisar o gráfico, tá? Toma vergonha, começa a operar no mercado americano para ganhar em dólar. Isso é importante, vai multiplicar o seu capital de forma muito mais rápida. E é simples operar no mercado americano. E, inclusive, tem aula aqui completa no canal como operar no mercado americano, só você procurar. Mas voltando, como que é a análise técnica em um exemplo no mercado americano, no mercado brasileiro? No mercado americano, a tendência geralmente é muito mais forte por um período muito mais prolongado. E uma operação pode durar até mesmo 2 semanas, mas aí o lucro é bem maior e o lucro é em dólar. Já no mercado brasileiro, uma forte tendência tende a durar aí 1 semana e já baixa no seu gain e sai da operação.
Como que nós operamos aqui, inclusive os meus alunos? Sempre operamos com alvos mínimos acima de 10% de ganho, seja no mercado alavancado, em que você multiplica, teoricamente, o seu capital numa operação e com isso o seu ganho é muito maior, ou no mercado à vista, em que você realmente escolhe comprar o preço que está aquela cotação. Não importa. O que importa é que existem pequenos detalhes em que de um mercado para o outro, mas a análise técnica em geral é a mesma. Sempre a favor da tendência, operando pullbacks, operando com tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal. Quando você opera vários ativos no swing trade com tempo gráfico semanal a favor da tendência, você tem vários trades ali posicionados a favor da tendência, ou seja, toda a probabilidade está com você para você ganhar dinheiro. Se um eventual ativo, se um eventual preço reverter sua tendência, não importa. Todos os outros ativos estão seguindo a sua tendência. Então, mesmo que você tenha prejuízo em alguma operação, todos os outros ativos ali que você estiver operando, eu recomendo acima de 3 ativos para estar operando, montando uma carteira de operação, para você rentabilizar e proteger o seu capital frente a uma eventual perda. Então, com isso, você tira o risco. O que acontece, principalmente para quem está operando no mercado, é querer comprar somente um ativo e querer operar somente um ativo. E por isso fica nervoso ou nervosa aí no trade. O importante é o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco se dá também operando ativos com alta probabilidade de acerto, que são ativos a favor da tendência. E por isso que o tempo gráfico semanal também é muito importante, porque aumenta aí essa assertividade. Inclusive, operando com o tempo gráfico semanal, ele é responsável de tirar aquele grande nervosismo que muitas pessoas têm para operar no mercado. Você opera com muito mais facilidade. Por exemplo, mudando aqui novamente para o tempo gráfico semanal, é possível observar com facilidade que o preço está em tendência de alta, ou seja, você não fica confusa na hora de saber se vai comprar ou se vai vender. Você parte para o tempo gráfico diário a partir do momento que você identificou a forte tendência de alta e aqui procuramos o melhor momento para entrar numa operação, seja quando se encosta na média, ou seja, no rompimento ou qualquer outra estratégia que você queira seguir desde que esteja a favor dessa tendência. Esse é um grande diferencial. Agora olha que interessante, aqui o preço já ficou abaixo da média e entrou no período de perfusão. Aqui é um momento para você ficar de fora no preço do ativo. Não quer dizer que nesse momento você vai descartar essa informação, vai descartar esse ativo, vai operar outro ativo. Anota no papel essa ação, esse ativo aqui e deixa ali reservado. Lógico que, presta atenção, não estou recomendando para você comprar ou vender esse ativo. Eu estou recomendando para você analisar e estudar esse ativo, como que ele se comporta. Esse aqui, por exemplo, essa ação aqui que é a Prio 3, é um dos ativos mais fáceis para você operar no mercado, os ativos mais fáceis para você identificar tendências de alta e tendências de baixa. Então, existem facilidades no mercado em que você deve aproveitar tanto para estudar quanto para operar. Aí dali você identifica a melhor forma de operar no mercado, mas sempre a favor da tendência, sempre operando com os tempos gráficos assertivos no mercado. E uma vez que você entrou numa operação, você não precisa olhar toda hora como é que está evoluindo aquela operação. Deixa o trend seguir. Se você já agendou a entrada da operação, o stop da operação e seu alvo acima de 10%, por exemplo, com trade, como eu sempre ensino aqui para os meus alunos, você pode verificar no aplicativo da sua corretora se já deu entrada ou não, se já está evoluindo aquela operação ou não, se já está entrando, já está indo para o seu ganho ou não. Mas ficar toda hora entrando no aplicativo para ver se como é que está aquela operação, vai te deixar nervoso, vai estar ganhando 5, 6, 7% numa operação em 1, 2 dias, já vai querer encerrar, ou seja, vai querer botar aquele dinheiro no bolso. Não é assim que funciona. Deixa o trade seguir, deixa o seu dinheiro realmente vir para o seu bolso. Isso é importante. Deixa o dinheiro chegar até o seu bolso. E você vai movendo nesse stop de proteção até que o preço atinja o seu alvo ou reverta a sua tendência. É uma forma de você ganhar dinheiro de forma muito mais fácil, de forma muito mais rentável. Melhor do que ficar acordando todo dia 5 horas da manhã para ganhar um salário mínimo no final do mês, correto? Então, espere. É um treino na sua paciência. Nem que seja para você começar com pouquíssimo dinheiro, como eu comecei. Minha primeira operação foi por R$60 numa ação da Itaúsa. Minha primeira operação, que me encorajou a operar valores muito mais altos e a encarar os estudos necessários para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então tudo isso aqui é muito importante para você nas suas operações. E eu gosto muito de trazer essas informações para você, tudo que eu aprendi ao longo desses anos e tudo que eu aprendi através de cursos e mentorias através dos anos, para trazer para você agora. Bom, agora é com você para você pôr em prática todos esses estudos aqui. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de algum conteúdo, deixa no comentário aqui embaixo que eu faço questão de responder. Inclusive, posso fazer um conteúdo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.